Utilidade pública. Salve, galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, antes de entrar propriamente dito no vídeo, hoje eu vou estar gravando com lapela no lugar correto, né? O correto é colocar aqui na gola, normalmente ponho mais para baixo. Não sei se isso vai influenciar o áudio ou não, então deixem nos comentários. Não vou fazer edição com o podcast dessa vez, vou mandar direto, só que hoje está sem o ventilador, né? Então eu gosto de dar esses recados, porque eu tô sempre experimentando ver qual que fica melhor, né? Então eu vi que fazer podcast sem microfone não ficou tão bom. E aí eu percebi que no outro, eu sou meio encanado com isso, né? Vocês já perceberam, né? Então eu tô sempre testando para ver qual que ficou melhor. Então, se ficar muito zoado o áudio, vocês deixem no comentário, que daí eu não faço mais, né? Então eu tô sempre procurando ter a melhor qualidade possível, né? Então eu gosto dessa questão de me atentar, porque ninguém merece um vídeo com qualidade zoada, né? Principalmente na questão do áudio. Bom, o tema de hoje foi sugerido na live que eu fiz sexta-feira. Por falar em live, eu vou procurar toda sexta-feira fazer uma live como eu fiz essa sexta. Foi bem legal, foi bem divertido. Eu separei aí os 10 comentários mais engraçados, mais bizarros, para estar comentando com o pessoal participou, foi bem legal. Então eu conto com a presença de vocês aí na sexta-feira, todas as sextas, né? Então, por volta lá de umas 7, 8 horas, né? Eu tinha marcado às 9, mas depois eu antecipei, né? Que depende muito de como que é o dia. Às vezes tem uma sexta-feira que é mais corrida, outras não, mas normalmente entre 7, das 7 às 8 mais ou menos, é um horário que vai estar bem tranquilo para mim. E nessa live de sexta, eu não lembro quem foi, então, mas me sugeriram: Sala, por que você não faz um vídeo sobre o medo de morrer, né? Medo da morte, né? Medo do fim, né? E eu achei bacana, tanto é que na live eu fui lá, anotei, que eu aprendi que tem muitas coisas, se você não anotar, depois não lembra. É tanta coisa, né, que eu toco. Tem esse canal, tem o canal de games, tem um canal de react, pra quem não sabe, tem um canal de react lá, mais focado pra jogos, né? De vez em quando saem uns vídeos diferentes lá, mas mais focado pra games. Então, é muita coisa e eu acabo esquecendo. Se eu não anotar ali, eu acabo esquecendo. Então, se você tiver uma sugestão, assim como me deram essa sugestão aí de um vídeo sobre esse vídeo hoje, né, que é sobre o medo de morrer, deixe aí nos comentários. Então eu tô agora direto dando uma biscoitada nos comentários, que eu vou pescando, né, aquele comentário mais sem noção, ou um comentário que eu acho até bacana, que vale a pena ele aparecer ali na sexta-feira. Então deixe aí nos comentários que eu tô sempre de olho. Bom, chega de blá 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 e vamos pro vídeo, né? Essa questão de medo de morrer, isso é uma coisa que já existe há séculos, né? Então, quando você é criança, você não tem muito essa questão de esse medo, né? A não ser se você for traumatizado, a não ser que se você passou por algum trauma, alguma coisa do tipo. Mas se você teve uma infância que a gente possa dizer uma infância normal, nada demais, entendeu? Dificilmente você vai ter essa percepção da morte, né? A gente fica triste quando perde um animalzinho ou um parente, mas a consciência do fim, né? Você tem a plenitude da consciência de que tudo vai acabar, tal, isso aí leva tempo, né? E vai mudando e também vai a nossa consciência, ela vai mudando, né? Quando você é mais novo, você até tem um certo medo da morte, mas quando você é novo, você é meio irresponsável, você quer saber de curtir a vida, você quer saber de sair com os amigos, aprontar, beber, ou seja, curtir, vamos dizer assim, resumindo, né? Quando você é novo, você está mais focado em curtir a vida do que propriamente dito refletir sobre a vida, sobre a morte e tal. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso? Depois de tanta coisa que eu já passei, né? Recentemente o falecimento da minha avó, teve também o falecimento do meu pai, da cachorra do meu pai. Há uns tempos atrás eu perdi o meu gato, foi o primeiro gato que eu tinha aversão a gato, né? E esse gato, o Shiro, né? O nome dele era Shiro. Ele me fez, cara, querendo ou não, essas interações, né? Todas as interações,
elas acabam evoluindo a nossa consciência, a gente acaba aprendendo, né? Eu tinha muito medo de gatos, perdi isso. Medo não, tinha receio, né? Quem tinha medo era minha irmã. Minha irmã tinha pavor de gato, hoje não tem mais. E a gente vai evoluindo, né? A conclusão que eu cheguei, né? Se eu assim tenho medo, eu não tenho medo de morrer, sabe? Eu acho que o medo maior, né? O pavor o que mais me incomoda não tudo bem, né? A gente já sabe que vai morrer, então ninguém pediu para estar aqui, né? Então ninguém pediu para nascer, nós simplesmente fomos expelidos nesse mundo, né? Nós fomos jogados aqui e de repente você acorda nesse mundo, o que é isso? Você está totalmente perdido, né? Que eu me lembro, eu não tive escolha, né? Eu fui expelido nesse planeta. E a questão maior, na minha visão, por mais que tudo vá acabar em nada, enfim, né? Por mais que nada vá subsistir, o meu maior medo não é da morte em si, não é de você deixar de existir, mas e sim de você não ter vivido uma vida autêntica, de você ter sido um robô, um zumbi, de você não ter sido você mesmo. Aí, Saulo, o que você quer dizer com isso? Quantas vezes na vida, quantos momentos na vida você não está sendo você mesmo, você está agindo por impulso de outro ou você está agindo por medo? Aí sim, esse é o verdadeiro medo. Você está agindo por medo, você está deixando de ser você mesmo, você está criando uma máscara, né? Você está vivendo uma ilusão, seria? Você não está sendo autêntico, você está enganando a si mesmo. Você coloca uma máscara e aí você, não, tá tudo bem. Aí você começa a se comportar de uma forma que não é você. Que quando você olha no espelho, você sabe, não, isso aí não é você, isso aí é uma mentira. Isso é uma fantasia, você está se iludindo. Você você não está sendo autêntico. Acho que essa é a palavra correta. Isso é uma coisa que me assusta. Isso é algo que eu tenho procurado meditar nisso todos os dias. Com relação à morte, viu, gente? Só para vocês terem uma noção, todo dia que eu acordo, eu respiro, eu olho e falo assim, puxa vida, né? Esse aqui pode ser meu último dia. Eu penso na morte todos os dias, né? Não porque eu tenho medo, mas é uma forma que eu encontrei, né? É uma forma que eu encontrei de aproveitar cada dia. Como que você aproveita o dia? Qual é a forma? Isso é uma coisa que eu sempre pensei. Qual que é a forma de você aproveitar melhor o dia, de você realmente viver aquele dia, de você ser autêntico? Porque imagine só, você olha para trás e você vê que você não foi você mesmo, você ficou lá agradando fulano, que no final das contas não adiantou nada, você tentou ficar agradando Beltrano, você não foi você mesmo, e aquilo ali foi uma tremenda perda de tempo. O que você achou que iria acontecer não vai acontecer, provavelmente não aconteceu. E no final das contas você perdeu o tempo da sua vida sendo quem você não era. Aí depois você acaba se remoendo porque você queria ter falado umas verdades e a pessoa não falou. Então, ou seja, você é passivo com uma situação, com uma vivência, você é passivo com algo que depois lá na frente você vai se arrepender e você vai assim, não, eu deveria ter sido autêntico, eu deveria ter falado para fulano, eu deveria ter falado, não, eu não gosto, eu deveria ter sido mais autêntico. E acima de tudo, como eu falei, você refletir nisso, para mim, a vida é uma luta para buscar significado, né? E se você não é você mesmo, se você se engana, se você usa máscaras, né? Você não é autêntico, você não está vivendo, cara. Você não está vivendo. Você está vegetando. Você é praticamente nos videogames a gente chama isso de NPC, né? Que é Non-Person Character. O personagem que não é animado. É tipo, é a inteligência artificial ali, é o computador que mexe. Não é uma pessoa. Isso é um NPC. Entendeu? Pega lá o GTA, pega aí qualquer jogo de videogame, você vai ver aqueles bonequinhos andando, né? Você vai lá andando na cidade, esse é aquilo ali. Você é um NPC, você não tem vida, você não tem nada. Você simplesmente é um robô, né? Um androide. Isso pra mim não é vida. Isso pra mim não é vida. Eu tenho muito mais medo desse comportamento, né, do que simplesmente de morrer. Porque morreu, acabou, beleza, né? Depois que morreu, você não vai ter consciência, não vai ter mais nada. Mas enquanto consciente,
Eu olhar para trás e ver que eu vivi como NPC, cara, que eu não fui eu mesmo. Então, eu vejo a vida como uma luta para a gente dar sentido a tudo isso aqui. E uma das formas de dar sentido é você ser autêntico, é você ser você mesmo. É você olhar para a pessoa e falar, não, não quero, não concordo, não gosto. Achei isso uma porcaria. Sem medo de, ai, mas eu vou magoar fulano, eu vou ofender ciclano. Cara, faz parte, a vida faz parte. Faz parte as pessoas serem magoadas, ofendidas, chateadas, isso faz parte. Mas antes eu ficar chateado com uma pessoa que está sendo honesta e transparente, do que eu ser enganado, do que ela me agradar e eu tô sendo enganado. E eu sabia que aquela não foi verdadeira, entendeu? Ela não foi honesta. Não estou dizendo que você tem que sair falando as verdades na cara. Eu já falei já nos outros vídeos. Existem formas de você falar para as pessoas, né? Não, você não precisa ser estúpido, idiota. Você pode falar com respeito, com carinho, dependendo da situação. Tem como você falar, ó, não gostei, isso não é legal. Tem maneiras de falar, entendeu? Agora, nunca deixe de ser você mesmo. Então, para mim, essa questão como eu falei, né, voltando, eu estava falando da questão de meditar, né? Toda vez eu levanto, eu medito, eu falo, puxa vida, né? Esse aqui pode ser meu último dia. Como que eu quero viver esse dia, né? Eu posso simplesmente dormir e não acordar mais, né? Isso é uma possibilidade. Um dia vai acontecer. Então, aí eu penso, como que eu posso viver esse dia? Como que eu posso aproveitar o máximo desse dia, a ponto de eu lá na frente olhar e falar assim, eu fiz o que dava, eu aproveitei. É óbvio, né, que conforme a sua consciência vai expandindo, você olha para trás e fala, nossa, com 15 anos eu era tão bobo, né, eu fazia cada besteira, hoje seria diferente. Eu sei disso. Porém, como que você pode... Qual a forma que eu encontrei, né, de você olhar para trás e falar assim, pô, eu fiz o que dava com o que eu tinha de conhecimento na época. Uma das formas é você ser autêntico, é você ser honesto consigo mesmo, parar de se enganar. Se você está num trampo que você não gosta, você está ali tendo que busque algo que você goste, entendeu? Não fique preso ali, vá atrás dos seus sonhos. Você está ali num trampo, você não está curtindo, mas você precisa passar por aquele tempo para poder ter grana para fazer o que você quer, beleza. Mas tenha em mente, claro, o que você quer. Não fique, não, vou ficar aqui mesmo, com medo, né? Com medo de... Caramba, minha voz hoje está... minha voz hoje está meio zoadinha. Com medo de... Medo de qualquer coisa, entendeu? Eu acho que a pior coisa, muito além de medo de morrer, é medo de não ter vivido o bastante, não ter aproveitado bastante o que você poderia ter aproveitado. E como que você aproveita as coisas? Sendo autêntico, sendo você mesmo, sendo honesto, sendo transparente, sem medo de... mas se eu fizer assim, daí tem pessoa que não vai gostar de mim. Cara, faz parte. Faz parte. Antes uma pessoa não gostando de mim, mas sabendo que eu sou desse jeito, do que eu agradar ela, porque aí é uma questão contrária. Beleza, eu não vou porque senão ela não vai gostar de mim. Aí eu vou me enganar, vou criar uma máscara, ela gosta de mim, mas ela não tá... Pensa comigo, essa máscara que você criou, e vamos supor que você tem medo, né, de que a pessoa não goste de você. Aí você coloca a máscara, ela gosta dessa máscara. Tenha em mente que não é você que ela não gosta de você, ela gosta da sua máscara. Ela está gostando de algo que não existe, de uma fantasia, de um ser que não é você. O dia que você se mostrar, não, eu sou assim, a pessoa é louco. Então esse é o Sala, não, você tô fora. Então ela não gosta de você, cara. Você está criando uma ilusão, uma máscara. Pra que isso? Pra quê? É isso que você quer da sua vida? A hora que você chegar no final dela? A hora que você estiver prestes a morrer, você olhar para trás? Você fala assim, pô, que bacana, né? As pessoas não sabem quem eu sou, porque ali eu vivi sempre uma máscara, uma enganação. E você vai ser lembrado por algo que você nunca foi. Então, para mim a coisa mais importante a morte é inevitável. Então, todo dia eu penso nisso, né? Em ser autêntico, em fazer aquilo que eu realmente estou afim, em ser transparente, em ser honesto. Doa quem doer, cara. Doa quem doer. Eu não me importo com isso, porque o mais importante
é eu poder deitar na cama, eu olhar no espelho e falar assim, eu fiz o que eu pude, eu não enganei ninguém, eu consegui ver através de mim mesmo, entendeu? Sem máscaras, sem filtro, sem enganações, entendeu? Então, de forma geral é isso. Meu maior medo como eu falei, é de não ter sido autêntico o suficiente. Agora, a morte ensina o processo de você... Cara, hoje minha garganta tá embaçada, hein? Caramba, devia ter tomado uma água antes de gravar o vídeo. Costumava fazer isso, né? Começa a travar aqui a garganta, dá um pigarro que fala, né? E quem vê pensa que eu sou fumante, né? Fala, pô, o Sala tá tossindo aí, deve ser fumante. Não fumo, viu, gente? Nunca fumei e nem pretendo. Nada contra quem queira fumar. Quiser fumar, fume à vontade aí. Falar que o cara que fuma não sabe que faz mal é zoado, né? Todo mundo sabe, né? Então, enfim. Mas isso não é o caso agora, não é o vídeo de agora. A questão, como eu estava falando, o momento em si, né? O momento da morte, né? É óbvio que ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer ter uma morte dolorosa. Eu acho que, sim, se tivesse como escolher, todo mundo queria morrer dormindo, como foi aconteceu com meu pai, né? Ele deitou, teve uma parada cardíaca e acabou falecendo. E não sei se essa é a melhor forma. Eu só acho assim, né? Todo mundo gostaria de ter uma morte menos dolorosa, né? É óbvio. Mas eu nem fico pensando muito nisso. Até porque quando chegar a hora, eu vou mesmo e acabou. Então, como eu disse, né? Se eu tiver alguns minutos antes de reflexão, eu só quero olhar para trás e falar assim, não, eu fui autêntico, eu falei o que eu tinha que falar, eu não enganei ninguém, eu não enganei principalmente a mim mesmo, não enganei a mim mesmo, e eu posso ficar tranquilo. Então, mais importante do que ficar pensando mais importante do que ter medo, claro que a gente se precaver, né? Ninguém vai dar bandeira, né? Não vou fazer coisas que é óbvio também. Não é porque eu não tenho medo da morte que eu vou ficar procurando ela também, né? Então, aumentando a probabilidade, fazendo loucuras, né? Coisas que aumentam a probabilidade de eu morrer. Mas, de forma geral, eu acho que a coisa mais importante é nós refletirmos, né, o nosso dia a dia e buscarmos sermos mais honestos consigo mesmo. Então, eu acho que isso é a coisa mais importante. Quanto menos máscaras você tiver, mais autêntico você vai sendo, e isso é uma coisa que para mim vale muito. É uma forma, esse processo de você ficar refletindo, é uma forma de trazer um sentido para sua vida. Afinal de contas, como eu disse, a gente é expelido aqui, e nesse processo a gente está na luta para buscar um significado, e parte desse significado, no meu caso, eu acredito que uma boa parte desse significado está em buscar essa autenticidade. Isso é uma coisa que traz um certo significado, pelo menos para pessoal, né? Então, isso é algo que eu tenho praticado e tem dado resultado. E também essa autenticidade, né? Aí novamente, essa autenticidade, essa busca também ajuda no processo de você ter paz. Eu acho que a coisa mais importante nesse mundo é você ter paz e tranquilidade. Se você quer ter paz e tranquilidade, isso também ajuda. Até porque as pessoas vão saber quem você é, quem tiver que se afastar de você vai se afastar, e quem tiver que se aproximar vai se aproximar. Então você acaba eliminando, né, pessoas que só querem o seu lado falso. Esse tipo de pessoa você vai acabar expurgando tudo, entendeu? Ao seu redor só vão ter pessoas realmente que se importam com você ou que tem um mínimo de consideração, né? Então é isso, beleza? Como eu disse, sinta-se à vontade aí para comentar, sugerir vídeos. Então espero aí ter agregado algum valor à sua vida. Tamo junto, um grande abraço. E até a próxima, e eu vou testar um negócio, vamos ver se ele para o vídeo. Não para. Pra quem não sabe, a câmera, quando você faz assim com a mãozinha, ele começa a gravar, só que ele não para. Então pra parar tem que apertar o botão aqui, beleza? Um abraço, até a próxima.